Bom dia, amados e amadas de Cristo. Que bom estar aqui mais uma manhã na companhia de vocês, mais uma manhã de devocional, hoje, sábado, dia 16 de julho. E é uma alegria imensa para mim poder compartilhar da palavra de Deus com vocês, de tudo que Deus tem me revelado. E hoje eu quero trazer uma passagem para vocês que o Espírito Santo tem queimado muito no meu coração há dias. E eu meditei nessa palavra e confesso para vocês que todas as vezes que o Espírito Santo me trouxe essa palavra, eu nunca tinha me atentado a ela com a atenção que eu me atentei desta vez. E por causa de uma palavra, ela mudou todo o contexto da história para mim. E eu quero compartilhar isso com vocês. E a palavra ela tá lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 em diante, que conta uma passagem que creio que todas vocês conhecem, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. Então vamos lá para a palavra, e a história diz assim: Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: O senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda me pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e lhe contou tudo. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. E olha que palavra forte que Jesus nos conta aqui, nos relata nessa história. E quando eu estava meditando, creio que todas vocês conhecem a história, da mulher do fluxo de sangue. E se nós formos para o Antigo Testamento, voltando lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que todas as mulheres que elas estavam nos dias no período fértil, quando elas estavam nos dias de menstruação, elas eram tratadas como impuras. Enquanto você estava no seu período menstrual, você era tratado como impura. Você não podia ter contato com a sociedade, você não podia ter contato com nenhuma pessoa, porque se você tocasse naquela pessoa, a pessoa era impura também. Se você sentasse em algum lugar e a pessoa fosse ali e sentasse ou tocasse naquele lugar estava impuro. Então era algo assim muito fechado para a sociedade. Imagina como essa mulher que estava há 12 anos sangrando se sentia. 12 anos. Se um período menstrual para nós mulheres que dura 3, 5 dias já é difícil, imagina para ela que passava por toda essa lei da sociedade e ainda convivia com isso no período de 12 anos. Além de ser considerada impura, não poder ter contato com a sociedade, eu creio que ela sentia dor, eu creio que ela sentia fome e ela não podia nem sair para comprar um alimento, porque ela não podia ter contato. 12 anos sendo considerada impura, sendo considerado um ninguém e sofrendo. Então, assim, eu me coloco no lugar dela como o tamanho sofrimento que essa mulher tinha. E um dia ela ouviu falar de Jesus, que Jesus, ele já estava no seu ministério, ele já visitava cidade por cidade, e ela ouviu falar de Jesus. E a tamanha fé dela que ela pensou: se eu somente tocar na capa dele, eu serei curada. Ela não precisou de holofotes, ela não pensou assim: eu preciso que ele me veja e que ele faça um milagre. Não, ela pensou: se eu somente tocar na capa dele, eu serei curada. E foi o que aconteceu. Em meio a uma multidão, ela tocou na barrinha da capa de Jesus, da vestes de Jesus, e dali o texto fala que saiu poder.
Jesus sentiu que saiu o poder e ali ela foi curada. No momento que ela tocou, ela foi curada. Em meio a uma multidão. Então, assim, hoje eu quero deixar para vocês que às vezes nós nos sentimos como essa mulher do fluxo de sangue. Às vezes nós nos sentimos um ninguém. Às vezes nós nos sentimos que nós não somos amados. E às vezes nós nos sentimos que nós não somos vistos por Jesus. Mas ali, ó, a palavra diz que Jesus sentiu que saiu o poder dele. E meio um monte de multidão que o cercava, nem os discípulos que estavam junto com Jesus ali não viram a mulher. Porque Jesus perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como está cheio de gente apertando e o Senhor ainda pergunta quem tocou? Então olha a afronta dos discípulos. Mas Jesus sabia que ela estava ali, porque Jesus te enxerga. Então, às vezes, a gente se sente um ninguém, que a gente não é visto, mas Jesus, meio a meio a multidão, Jesus sabia que aquela mulher estava ali. Jesus nos enxerga, Jesus sabe quem a gente é, e Jesus sabe das nossas necessidades. E Jesus sempre está disposto a curar. Jesus sabia a necessidade daquela mulher, e tamanha foi a fé dela, que no momento que ela tocou, ela foi curada. O que curou não foi a veste de Jesus, mas a fé dela. E o que mais me tocou nessa história, o ponto-chave dessa história que eu quero trazer para vocês, que Jesus ficou olhando em volta e perguntou quem havia tocado, e a mulher se apresentou a Jesus. Eu creio assim que ela se sentindo totalmente indigna de estar na frente de Jesus, né? Porque ela havia ouvido falar Jesus, né? Jesus é aquele que cura. E ela foi atrás de Jesus buscando uma cura. Mas ali a história dela foi mudada, sabe por quê? Porque ela se apresentou a Jesus e Jesus disse. E ela, com medo, né, como a palavra disse, o texto disse, Jesus respondeu: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. E a palavra-chave que mais me tocou foi que Jesus falou: minha filha. Aquela mulher, ela foi atrás de Jesus buscando uma cura, mas ela saiu dali com a história dela totalmente mudada. Ela ganhou uma identidade em Cristo. Ali ela descobriu um pai. Talvez quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus como alguém que cura, como alguém que liberta, pelos milagres que Jesus fazia. Mas naquele momento, quando ela se apresentou para Jesus, que ela disse que ela havia tocado, Jesus responde: minha filha. Então naquele momento Jesus se apresenta como pai. Ela ganha uma paternidade em Cristo. Ali ela ganha um pai, não somente aquele que cura, mas aquele que cuida, aquele que ama. Aquela mulher, ela se sentia indigna na sociedade, como um ninguém, alguém impura. Mas naquele momento Jesus fala: você é minha filha, eu te amo, eu te enxerguei em meio à multidão, você não é ninguém para mim e você está curada. Então, além dela ser curada do fluxo de sangue, ela teve uma cura na alma, uma cura da rejeição da sociedade. E olha o quão poderoso foi a história dessa mulher, porque hoje a gente, depois de anos, milhares de anos, a gente ainda tem a oportunidade de conhecer a história dela. Ela não é um ninguém, ela não foi um ninguém, porque hoje a história dela é exemplo para mim e para você. Então hoje a palavra que eu quero deixar nessa manhã para vocês é: nunca se sinta um ninguém. Nunca se sinta que você não é amado, que você não é enxergado, porque Jesus te enxerga em meio à multidão. Jesus, ele sabe quem você é. Jesus te criou. Jesus conhece o mais íntimo do seu coração. E Jesus sabe das tuas necessidades. Eu não sei a causa que você está passando, eu não sei como está seu dia hoje, eu não sei como foi a sua semana, mas saiba que há um pai acima de você que te cuida e que te ama e que te chama de filha. E que ele está disposto a te curar, está disposto a te libertar. Independente do teu problema. Entrega para Deus, que Deus te conhece e Deus tem uma história linda para você, assim como ele teve uma história linda para essa mulher. Essa mulher, 12 anos da vida dela, 12 anos de sofrimento, em minutos que ela conheceu, que ela trocou, que ela confiou em Jesus, ela teve toda a sua história mudada. Então, não é o tempo, mas sim a tua busca, é saber que você tem um pai que luta por você, que te ama, que está acima de ti e que se importa contigo. Amém? Espero que essa palavra ela tenha
tocado no teu coração, ela tenha sido um manancial de renovo no teu espírito, assim como foi para mim. E eu oro muito a Deus para que seu dia hoje seja muito abençoado, que seu final de semana seja abençoado. Entrega a sua vida para aquele que pode mudar a sua vida, que possa mudar a tua história. Amém? Eu vou orar por você. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra. E obrigada, Jesus, porque o Senhor me usa como um canal, Pai, para levar mais a tua palavra, Pai, da tua fonte de água viva na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Ó, Pai, que eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça cada vez mais na minha vida, Jesus. Senhor, vai tocando em cada necessidade, Pai, que o Senhor conhece de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Jesus. Transforma, Senhor, coisas que somente o Senhor pode transformar, Pai. E que a gente possa se apaixonar por Ti a cada manhã, Pai. Que o nosso dia, Pai, seja somente buscando a Tua graça, todos os dias, buscando estar na Tua presença, Jesus. Cuida do nosso dia, Pai, cuida do nosso final de semana, cuida da nossa família. Em nome de Jesus, te agradecemos e te honramos por tudo que o Senhor é. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.